são dos órgãos destinados a perceber. Que hoje em dia já se sabe, né? O que se sabe hoje? Eu tenho os elementos, os órgãos que são aptos a perceber esses elementos e a mente, que é para os materialistas é a mente, para nós é o espírito, que é quem interpreta esses fenômenos. É isso. Se eu modificar um desses 3 pontos, eu tenho um relato do fenômeno diferente. Vou dar um exemplo. A gente está aqui, você está na sua casa, sentado na sala. Vamos criar uma situação aqui. Está sentado na sala, conversando, com a luz, com a lâmpada ligada. Aí eu pergunto assim, qual é a cor da camiseta do Lauro? A pessoa me diz assim, é preta. Aí eu vou lá e mudo a lâmpada. Eu vou lá e mudo a lâmpada da sala e coloco uma lâmpada de uma outra cor. A cor da blusa do Lauro eu já enxergo outra. Então eu modifiquei o elemento externo do fenômeno. Agora vamos ver um outro elemento. A gente está sentado nessa sala e eu pergunto assim, qual é a cor da blusa do Lauro? Aí alguém diz, é tal cor. Aí eu pego e convido uma pessoa que é daltônica para me dizer a cor. Veja, agora eu não modifiquei eu não modifiquei a lâmpada. Eu peguei alguém que tem o órgão alterado. Ela já vê outra cor. E se eu furasse o olho de alguém que estava vendo, nem via mais. Então, nota, eu modifiquei o elemento ou modifiquei o órgão responsável pela percepção, já muda o fenômeno. E tem parte do elemento espiritual também, porque dependendo dos meus conhecimentos, eu vejo uma coisa, eu vejo outra. Por exemplo, se eu pegar uma parede de cor branca, que a gente vai vendo os tons de branco, né? Tem cientista que fez pesquisa com povos que vivem no gelo, em que eles conseguem ver sutilezas e diferenças da cor branca que a gente não consegue. Porque eles aprenderam a ver, né? Então, veja. Então, é para a gente entender o que os espíritos estão falando. Vamos ver, tem uma pergunta, né? Vamos ver, o Alex. Michel, mas Kardec escreveu tudo o que escreveu diante da análise criteriosa através, não de uma, mas de muitas mensagens de espíritos, da qual analisou diante da maioria para determinado grupo. Seria isso? Kardec usou vários critérios para aceitar o que os espíritos diziam, né? O primeiro deles é o racional. Ele vai dizer isso naquela famoso texto do controle universal que as pessoas também não prestam atenção. Ele diz que o primeiro critério é o da razão. O espírito, se os espíritos dissessem algo que não fosse racional e entrasse em contradição, se lascava com Kardec. Então a gente, por exemplo, o que eu estou procurando mostrar aqui nessas questões que eles não entram em contradição. Todas as informações que os espíritos dão é sempre na mesma linha, nunca sai, porque se eles saírem em um momento daquela linha, eu entraria em contradição. Aí nota, claro que para poder avaliar o que é racional ou não, eu vou colocando mais elementos, né? Mais conhecimentos. Então ele usava as ciências como controle, a lógica, ele usava os atributos de Deus que a gente viu. Por exemplo, se a informação entrasse em contradição com os atributos divinos, também não servia. Veja, ele vai usando vários critérios, como qualquer ciência é assim. E também ele usava um dos critérios, era a manifestação espontânea dos espíritos em diversos lugares por médiuns diferentes. Que o pessoal acha o pessoal acha que é o ponto central do controle universal e não é, né? Porque isso é secundário. E mais, esse ponto é espontâneo, não é evocação.
Eu não posso, por exemplo, assim, decidir com o Lauro, vamos avançar o espiritismo, Lauro? Vamos. Aí eu começo a evocar os espíritos, perguntar para ele, é parte deles. A evolução da ciência é parte deles. A partir da iniciativa deles, eu estabeleço evocações. Mas o ponto de quem vai fazer o avanço do espiritismo vai partir dos espíritos, não é dos homens. As pessoas não prestam atenção nisso quando leem o controle universal. Elas querem avançar espiritismo discutindo em congresso, se reunindo, fazendo uma reunião entre os dirigentes do movimento espírita para decidir. Não é. Especulando, não é. O espiritismo não é especulação filosófica. O espiritismo não é especulação filosófica. De eu ficar imaginando. É o que o pessoal faz com o André Luiz, né? O André Luiz diz uma coisa, aí o movimento espírita fica imaginando uma resposta, mas não é assim o espiritismo. O espiritismo é ciência. Então, esse ponto da racionalidade é um dos que ele usou, né? É o principal, ele vai dizer isso. Leiam lá no início do Evangelho, que é a questão da racionalidade. Kardec nunca colocou a opinião dos espíritos, a maioria ou minoria, como critério único de verdade, não faria o menor sentido. Uma espécie de votação, né? Vamos votar aqui se existe reencarnação ou não, se existe fluido ou não. Jamais Kardec fez isso. Seria uma ingenuidade, né? E as pessoas... Tem gente que me manda, no projeto lá do Nosso Lar, me manda a tabela com o número de médiuns e espíritos que confirmam que o André Luiz disse. Tem gente que me manda. Olha aqui, ó, tem 227 espíritos de países diferentes que disseram que o André Luiz disse. Podia ser 1.000, 1 milhão de espíritos. Faz a menor diferença. O pessoal acha que é votação. Porque ela entendeu errado o controle universal, né? Mas vai lá ler. Quem acha que o Michel está inventando, lê lá, né? Lauro, pode falar que eu tô falando hoje demais. Eu acho que eu passei final de semana muito quietinho. Não, pode continuar. Tá ótimo. Eu tô só meditando aqui. Deixa eu ver a pergunta do Alex. Sobre a questão 32. Se as moléculas elementares que sofrem a união e que parte dos corpos tem determinada disposição não teria uma exatidão de uma cor ou um sabor? Seria no corpo exatamente? Não, mas eu acho que a próxima questão mostra isso, né? Eu acho que tem um comentário de Kardec. Coloca, eu acho que tem um comentário seguinte de Kardec que fala sobre isso. Vamos voltar lá para a questão, que eu, no fim, eu não li o comentário de Kardec, vai ajudar o Alex. Tem ali, ó, embaixo, eu vou ler, pode subir a demonstração. Aqui Kardec comenta, a demonstração desse princípio se encontra no fato de que nem todos percebemos as qualidades dos corpos do mesmo modo, enquanto que uma coisa agrada ao gosto de um, para o de outro é detestável. O que uns veem azul, outros veem vermelho. O que para uns é veneno, para outros é inofensivo ou salutar. Veja, aqui ele deixa claro, é um fenômeno que a própria as ciências nossas perceberam. Como o exemplo que eu citei da luz, né? Da cor da camiseta do Laura, eu usei como analogia. Se eu modificar a lâmpada, já não é a mesma cor. Se eu modificar o órgão visual, já não é a mesma cor. E se eu modificar a mente que está analisando, já não é a mesma cor, que nem eu citei. Se a gente pegar alguém que é especialista em cor... Outro exemplo bom, Laura, é quadro, né? Já foi em museu com especialista? Quem já foi em museu que tem obra de arte, pintura com especialista? A gente está olhando para o quadro, a gente, na nossa ignorância, acha, mas é só uma pinturinha. Daqui a pouco vem um especialista, ele está olhando para o mesmo quadro. O mesmo quadro. E ele fica 1 hora falando. E aí, só depois que ele fala que a gente percebe, né? Então, há vários elementos num fenômeno que a própria ciência já sabe, né? A própria ciência já sabe dessa dificuldade, né? Michel, numa live ou num vídeo do Cosme, ele faz esse exercício. Não sei se você assistiu. Ele mostra uma figura, uma imagem. Algumas pessoas percebiam um determinado tipo de desenho, outros, né? Olha para você ver. Então, enquanto, né, não fosse conversando ali, para que a pessoa pudesse. Aquele que viu, por exemplo, uma senhora, uma velha,